Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo, animado, feliz, contente? Que coisa boa! Vamos agora começar a nossa aula de hoje e eu quero compartilhar com você essa mensagem que está em Salmo 73, versículo 26, que diz o seguinte: Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo que sempre preciso. Então, eu desejo hoje para você que o seu dia seja maravilhoso, porque você tem um Deus que é a sua força, ok? Ótimo. Vamos, depois de ganhar essa força, para nossa aula, nós vamos trabalhar um pouquinho. E aí eu quero lembrar a você o que é interpretação e o que é compreensão de texto, porque você percebe que na hora que está diante de uma questão de Enem ou vestibular, é importante você saber se aquela questão é de interpretação ou é de compreensão. Mas primeiro vamos lembrar algumas dicas de interpretação de texto. Ela não começa assim, cheguei agora e vou interpretar. Não, você tem que usar ela, fazer uso dela, conhecer ela no seu dia a dia. Então, durante o dia, o que você faz? Interprete post no Facebook, interprete música, leia textos longos impressos, leia tirinha, charge, cartoon. Olhou a imagem, o que significa? Por que está dessa forma? Se há linguagem verbal, o que significam essas palavras? Agora, para quando você está realmente estudando, você tem que ter atenção às referências, aos detalhes do texto. Se você tiver gráficos e tabelas ou infográficos, analise a imagem, cores, se houver, números, ok? Leia o conjunto, não apenas só as frases. Ajuda muito você assistir videoaulas e pesquisar também. E aí reescreva ou explique para você mesmo o que é que você leu. Dessa forma, você está ajudando o que? O seu cérebro a desenvolver a interpretação. Tudo bem? Algo tranquilo que não é difícil. Agora vamos analisar, ver se você realmente entende o que é compreender, o que é interpretar. Olha aqui essa tira do Agar, né? Então, o menininho, filhinho do Agar, e ó, a sua amiguinha ali, ele está lendo, ó, e ela está ali ao lado. E ele diz: Você não é como os outros meninos vikings. Porque o quê? Vikings são meninos que vão para a guerra. Lembre-se que os vikings, um povo guerreiro, conquistador. Você é gentil, educado, polido. Aí ela diz, mas gosto de você assim mesmo. Olha só, e vai para cima dele. E ele só fica lendo, ok? Agora vamos ver com relação à compreensão dessa tira. O que seria compreender aqui? Compreender que um garoto que está sentado sobre um tronco lê um livro, enquanto uma menina apresenta admiração que tem por ele através de adjetivos, onde ela diz, você é gentil, educado e polido. Muito bem, você entendeu que gentil, educado e polido são adjetivos, estão caracterizando. Isso foi apenas a compreensão. Agora vamos entender para poder interpretar, vamos fazer as inferências agora relacionando a imagem, que é a linguagem não verbal, e as palavras, que é a linguagem verbal, pois você tem aqui um texto híbrido, ok? Agora vamos entender o interpretar. A partir dos dados no segundo balão, que outros garotos vikings não têm, você não é igual aos outros meninos vikings, né? Eles não têm o hábito de serem gentis, amáveis, corteses, educados, polidos. E sabemos que o amor ou a admiração da menina é incondicional. Mesmo que o Hamlet, que é o menino, filho do Agar, ele mantenha-se indiferente e se mostrando o oposto daquilo que lhe foi dado como primeira qualidade, que é gentil. Ela diz que ele é gentil, você é gentil, mas ele nem se manifestou educado e polido, mas ela demonstra, né? Mas, porém, eu tenho uma conjunção ali de oposição, gosto de você a si mesmo, apesar dele ser diferente dos outros meninos que vão à luta, que são mais brutos, né? Mais sérios, ele não. Ele gosta de quê? De ler. Pois bem, você compreendeu e você interpretou. Você percebeu a diferença? Existem dois tipos de interpretação. A de recorrência,
que é de compreensão do texto, e aí você tem aquelas palavrinhas que aparecem nos enunciados, segundo o texto, de acordo com o texto, conforme o texto diz ou o autor diz. Esses são o quê? Questões de recorrência, que vai pedir você compreender primeiro, porque você vai voltar ao texto. E de inferência é a interpretação, quando há aquelas palavrinhas inferir, deduzir, concluir algo sobre o que leu, com base em pressupostos textuais. Então, são alguns enunciados, algumas palavrinhas que estão lá nos enunciados que levam você a entender. Não, aqui eu tenho uma questão de interpretação. Não, aqui eu tenho uma questão de compreensão. Compreensão, você vai voltar ao texto. Interpretação, você vai fazer inferência, vai precisar o quê? De ter o seu conhecimento de mundo, aliado ao seu conhecimento escolásticos. Vamos ver um exemplo aqui? Marido de mulher feia detesta feriado. Essa é uma afirmação que caiu numa prova. E aqui, dizia o seguinte, marcaram a possível inferência sobre esta frase, marido de mulher feia detesta feriado. Uma pegadinha assim para você pensar. Qual seria a resposta certa? A resposta certa era: mulheres feias também se casam. Mas como você vai chegar a essa compreensão para interpretar apenas essa frase fora de um contexto? Aí, perceba que a dedução se dá o quê? A preposição marido de mulher feia. De indica posse. Você percebeu aqui, ó, o marido de mulher feia detesta feriado. Então, as mulheres feias também casam. Não é por ser feia que não vai casar, ok? Então, essa preposição que você tem aqui, o de, ela indica posse. A preposição de me leva a compreender. Compreender o quê? Que aqui eu tenho uma preposição me indicando posse. Agora, eu uso essa preposição dentro do contexto. E aí, eu percebo que o quê? Ela é uma palavra relacional. Ela é uma palavra invariável, mas dentro do contexto ela é relacional, ela passa uma relação de sentido. Qual é a relação de sentido? Que as mulheres feias também se casam, ok? Então, primeiro você teve que compreender, para depois você interpretar e fazer a sua inferência, que é buscar o seu conhecimento de mundo e o seu conhecimento da escola. Tudo bem? Muito bem. Vamos ver agora um outro exercício para ver se você consegue ainda, está em dúvida, mas consegue esclarecer essas dúvidas com relação à compreensão e interpretação. O que a leitura pode fazer por você? Aí você tem aqui um texto instrucional, né, que é o gênero injuntivo. Bastam 15 minutos por dia mergulhado nos livros para você se dar melhor nos estudos e na vida. Aí você tem 9 dicas aqui. 1, solta a sua imaginação. 2, estimula a sua criatividade. 3, aumenta seu vocabulário. 4, facilita a escrita. 5, simplifica a compreensão das coisas. E 6, ajuda na vida profissional. 7, melhora a comunicação com os outros. 8, amplia seu conhecimento. 9, liga seu senso crítico na tomada. Ok? Então, isso que a leitura pode fazer. 15 minutos mudam a sua vida, percebeu? Pois bem, agora, essas dicas fazem com que o quê? Você desenvolva a sua compreensão para que, posteriormente, você faça a interpretação de enunciados independente da disciplina. Agora, vamos a uma questão de Enem que exigia, vamos ver se exigia compreensão ou interpretação. Ele era inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo Lira Neto. Ou ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era quem? José de Alencar. Ok? Que nasceu em 1829, morreu em 1877. O conhecido autor de O Guarani, Iracema, tido como pai do romance no Brasil. Lembre-se que José de Alencar, ele foi um dos que mais produziu obras literárias que passa pelas 4 fases do romantismo, certo? Então, agora eu tenho um trechinho, um excerto com algumas informações sobre isso. Continuando, então, vamos entender agora que já você fez uma inferência do seu conhecimento literário sobre esse autor, e agora você vai, então, continuar a buscar essas informações, tudo bem?
Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele também foi folhetinista, diretor de jornal, autor de peça de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizado. Isso está no quê? No livro História Viva. Com base no texto, aí eu quero que você observe o seguinte, olha o que diz aqui no enunciado. Primeiro foram só informações, agora diz aqui, ó, com base no texto. Se é com base no texto, nas informações que você já leu, significa que aqui eu tenho uma questão de compreensão, ok? Que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização da sua obra. E isso você vê aqui, ó, para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte do seu acervo inédito será digitalizada. Então, você percebe que a palavra ali, então, isso aqui é uma questão de compreensão. Qual você marcaria? A digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances? O conhecido autor de Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal? A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história em todas as questões que você vê aqui. A única que você vê que tem a palavra digitalização, e aí você marca, porque é uma palavra-chave, mas na D também tem, professora. Ótimo. Então, observe aqui quais são as questões que tem a palavra digitalização, porque é o que pede lá. Na primeira tem. Ah, mas na primeira tem também. Muito bem. Então, são palavras-chave. Na B tem? Não tem, então descarta a B. Na E tem? Também não tem. Descarta a B e a E. Então, você fica com a letra A, a letra C e a letra D. Mas está pedindo o seguinte, com base no texto que você já leu, que trata do papel do escritor, que é importante, né? Vão passar a digitalizar as obras dele. Então, a gente depreende-se. Nós entendemos que o quê? Nós interpretamos que o quê? Que a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender os romances, mas não dá para ler sem estar digitado? Descartem a A. Vamos a C. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial? Demonstra importância? Sim. Mas para a história do Brasil imperial, vamos pensar um pouquinho? Pode ser essa, né, professora? Pode. Letra D. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Então, o que você acha? Qual é a importância? Com certeza você ficaria aqui, né, entre as duas, entre a C e entre a AD, mas você marcaria com certeza a letra D, porque ela, então, completa o que foi solicitado no enunciado. Então, aqui você tem uma questão de compreensão, que é aquela que retoma o texto, ok? Ótimo. Vou fazer mais umas, vamos. Olha aqui. Toda uma questão que caiu na UERS, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Todo abacate é verde. O incrível Hulk é verde. Então, Hulk é um abacate. Interessante agora essa questão. Essa questão será que é de compreensão ou é de interpretação? Vamos dar uma analisada com calma aqui. Percebemos que a primeira, ela é de compreensão. Agora vamos fazer essa próxima aqui. Todo argumento pode se tornar um sofisma. O que é um sofisma? Aí tem 2 pontos e a explicação. Um raciocínio, então eu primeiro vou marcando as palavras-chave? Vamos, ó. Sofisma. O que é um sofisma? Eu não sei, eu não lembro, então já vai esclarecer para você. Um raciocínio errado ou inadequado que nos leva a conclusões o quê? Falsas ou improcedentes, ok? Eu não tenho base para essas informações. Isso é um sofisma, um raciocínio errado ou inadequado. Explicou para você, agora continua. O último parágrafo do texto, então, Incrível Hulk é o quê? Um abacate. É um exemplo de sofisma, considerando que, da constatação de que todo abacate é verde, não se pode deduzir que só os abacates têm cor verde.
uma vez que o Hulk é verde. Confuso? Isso aqui é um exercício de lógica. Esse é o tipo de sofisma, e agora você vai ter que fazer inferências. Esse é o tipo de sofisma que adota o seguinte procedimento. Está enumerando, enumeração incorreta, está enumerando um raciocínio que não está correto, ou faz uma generalização, que todo abacate é verde, o Hulk é verde, portanto o Hulk é um abacate. Está fazendo isso? Talvez. Está fazendo uma representação imprecisa, mas está fazendo uma afirmação, todo abacate é verde. Exemplificação inconsistente. Por que inconsistente? Se o abacate é uma fruta, você conhece, você vê, você pega, você come, toma batida, vitamina de abacate, então não é inconsistente. Então, aqui eu tenho uma questão de quê? De interpretação, ok? E se ela é de interpretação, então eu vou marcar a letra B, que é generalização invertida. E as questões de lógica, elas me desenvolvem a questão da interpretação, porque vai buscar lá na minha mente, na minha aprendizagem, o meu conhecimento anterior, o que eu tenho a respeito de elementos que estão ali. Nós marcamos as palavras-chave. Lembra que sofisma e falácia, será que são a mesma coisa? Para você pensar, ok? Então, a falácia há uma verdade, mas ela não merece crédito porque não tem a base. O sofisma é um raciocínio errado ou inadequado, ok? Muito bem. Concluímos a aula hoje. Você percebeu que é fácil entender quando é uma questão de compreensão, quando ela pede para você retornar ao texto ou ao trecho. E de interpretação, quando você precisa marcar palavrinhas-chave para que você possa entender o assunto que está sendo abordado, e aí você, então, acompanha o enunciado e você consegue marcar a alternativa adequada e coerente ao que é solicitado. Ok? Um beijinho no seu coração e vejo você na próxima aula.